Capítulo 123. Mão amiga. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Logo após Nefis finalmente recuperar seus sentidos, eles se prepararam para deixar o abrigo da gigante mão de pedra. Amanhã acabará de começar, então havia tempo suficiente para atravessar a distância restante e escalar a profunda e vasta cratera. Se tudo corresse bem, eles viriam o próximo pôr do sol no topo do alto muro da misteriosa cidade. Claro, várias coisas poderiam dar errado entre agora e então. Mas, por algum motivo, Sunny se sentia otimista. Este era um momento raro para seu coração cínico e paranoico. Assim como antes, Sunny e Nefis se revezavam descendo alguns metros e abaixando Cássia um para o outro com a ajuda da corda dourada. No entanto, eles haviam se tornado consideravelmente mais fortes desde a última vez que tiveram que fazer isso. Sunny se lembrou de como era cansativo descer da estátua do gigante cavaleiro dessa maneira e riu. Agora, ele sentia que poderia fazer isso 3 vezes seguidas e consideravelmente mais rápido também. Embora ele tivesse passado os últimos dias em um pesadelo interminável e levado seu corpo ao ponto de quase desligar, agora, não havia nada além de força resiliente preenchendo seus músculos. Estes 2 meses que passaram no inferno perigoso do labirinto carmesim, lutando constantemente por suas vidas e matando monstros que nenhum adormecido deveria enfrentar um após o outro, tornaram os 3 muito mais poderosos. Sunny duvidava que muitos despertos já passaram por uma iniciação tão implacável e viveram para contar a história. Quando ele voltasse ao mundo real, provavelmente seria considerado um dos representantes de elite da geração atual. Isso pode ser realmente um problema. Bem, ele sempre poderia culpar tudo em Nefis. Ela já estava perto de ser uma existência mítica, a última filha do lendário clã da Chama Imortal, uma das poucas despertas na história que conseguiram receber um nome verdadeiro no primeiro pesadelo, a melhor aluna de seu grupo de adormecidos na academia e assim por diante. As pessoas facilmente acreditariam que uma prodígio como ela tinha sido capaz, e disposta, a carregar 2 fracos patéticos nas costas até o portal. Sunny só precisava escolher cuidadosamente suas palavras ao descrever os eventos que levaram ao seu retorno triunfante. Felizmente, nesse aspecto, ele era um mestre. Distraído por esses pensamentos, ele nem percebeu o tempo passar. Logo, eles já estavam se aproximando do chão. Pouco antes de pular na lama preta e macia, Nefis olhou para Sunny e disse: "Mantenha-se vigilante." Ela não precisava lembrá-lo. Sunny sabia que a reta final era frequentemente a mais perigosa, principalmente porque era natural que as pessoas se permitissem relaxar nesses momentos, acreditando falsamente que o pior já havia ficado para trás. Inúmeros despertos pereceram tragicamente com seu objetivo já à vista. Ele não planejava se tornar um deles. Sunny abaixou Cássia com cuidado, observou Nefis ajudá-la a sair do laço de corda e pulou. Ele aterrissou no chão com uma rolada ágil, pulou imediatamente para os pés e estendeu uma mão, pronto para invocar o fragmento da meia-noite num piscar de olhos. No entanto, nada estava tentando matá-los. Sunny e Nefis trocaram olhares tensos e caminharam lentamente para a frente. A cada minuto, o distante muro cinza ficava mais próximo. Em algum momento, Sunny fez um gesto para a estrela da mudança parar e se virou, curioso para dar uma olhada na estátua cuja mão os havia salvado de afogar nas profundezas escuras do mar amaldiçoado. Lá na encosta da colossal cratera, ligeiramente inclinada para o lado, uma estátua gigante de uma mulher esbelta vestida com um manto leve e fluido se erguia sobre a lama negra. Ela era adorável e graciosa, com uma cintura fina e braços delicados estendidos para os céus, como se tentasse abraçá-los. Pelo menos era assim que ela parecia ter sido uma vez, há muito tempo. Agora, um dos braços estava quebrado, restando apenas o ombro no lugar. Felizmente, o outro ainda estava lá e serviu como um refúgio seguro para os 3 adormecidos em seu momento de desespero. Assim como Sunny esperava, havia 7 estrelas brilhantes esculpidas na superfície de pedra de seu manto.
O que mais despertou sua curiosidade, porém, foi o fato de que, assim como o cavaleiro gigante, a mulher graciosa parecia estar sem cabeça. Mais uma vez, Sunny se perguntou se esses titãs de pedra foram criados sem rostos desde o início, ou se algo os decapitou muito depois, num acesso de fúria destrutiva. 7 cabeças decepadas guardando 7 selos, ele pensou, lembrando-se da assustadora visão de Cássia. O mistério dessa visão era extremamente sedutor. No entanto, parecia que estava destinado a permanecer sem solução. Sunny duvidava que algum dia voltaria a este lugar amaldiçoado depois de retornar ao mundo real. Havia muitas regiões no Reino dos Sonhos, e quase todas eram muito melhores do que a infernal Costa Esquecida. Que se dane tudo isso! Enviando silenciosa gratidão à estátua que havia salvado suas vidas, Sunny virou-se e seguiu para o oeste. Quando se aproximaram da seção da encosta que era quase vertical, algo perigoso finalmente aconteceu. Logo quando Sunny estava prestes a pisar em uma pedra larga enterrada na lama, a pedra de repente se moveu e rolou para o lado. Um rugido terrível ecoou pelo vasto vazio da colossal cratera, fazendo-o estremecer de medo. Temeu que algo estivesse rastejando de debaixo do solo. Sunny pulou para trás e invocou sua espada. Ao seu lado, Nephis fazia o mesmo, enquanto Cássia se afastava rapidamente para não atrapalhar. No entanto, não havia nada se movendo na lama. Nenhuma besta gigante se ergueu para devorar sua carne, nenhuma abominação horripilante estendeu seus membros para puxá-los para o subsolo em suas mandíbulas. Então, o que causou aquele rugido terrível? Logo quando Sunny estava tentando entender o que estava acontecendo, uma dor aguda atingiu sua perna direita. Olhando para baixo, ele viu. A maldita pedra estava mordendo sua canela. A pedra, que se revelou ser uma bizarra criatura do pesadelo, revelou uma boca cheia de dentes longos e afiados em sua superfície. Ela rolou desajeitadamente algumas vezes para alcançar Sunny e tentou cravar suas presas em sua carne macia. Poderia ter arrancado a perna de Sunny, mas, felizmente, a bota de couro do manto do titereiro mostrou-se resistente demais para as mandíbulas da pedra. Então, ela apenas mastigava o couro com um ressentimento impotente. A situação era dolorosa, mas de forma alguma perigosa. Sunny encarou a pedra, depois levantou a cabeça e olhou para Nephis com perplexidade. Sua expressão era tão indiferente como sempre, mas depois de todo o tempo que passaram juntos, ele conseguiu reconhecer um tipo semelhante de diversão estampado em seu rosto. Sunny tensionou os músculos, levantou a perna presa no ar e a sacudiu algumas vezes, tentando fazer a estúpida pedra voar. No entanto, o estranho monstro era realmente teimoso. Com um outro rugido ensurdecedor, dobrou suas tentativas de roer a canela de Sunny, seus dentes de pedra prestes a se quebrarem com toda a pressão exercida sobre eles. Que coisa patética! A única esperança de me matar é se eu morrer de irritação, pensou Sunny com uma carranca confusa. Como uma criatura do pesadelo como essa poderia existir? Acho que existem perdedores até mesmo entre eles. Sacudindo a cabeça, Sunny permitiu que a sombra se enrolasse ao redor do fragmento da meia-noite e trouxe a ponta da lâmina com toda a força que tinha sobre a pedra faminta. A Tashi encontrou alguma resistência, mas conseguiu perfurar e quebrar o corpo de pedra do monstro no final. A bizarra criatura morreu ainda tentando dar uma mordida em Sunny, desafiador até o fim. Quando os restos estilhaçados da pedra caíram na lama, a voz do feitiço sussurrou. Você derrotou um monstro desperto, pedra rolante. Sua sombra ficou mais forte. Você tem. Vendo uma expressão estranha no rosto de Sunny, Nephis perguntou. O que houve? Ele olhou para ela e piscou algumas vezes. Acabei de receber uma memória. A estrela da mudança ergueu a sobrancelha e disse em um tom elevado. Isso é ótimo. Que tipo de memória? Sunny coçou a cabeça, hesitou e então respondeu. É uma pedra? Uma pedra comum. Capítulo 124. Desolação.
Em algum lugar à frente, a solitária cidadela humana nesta detestável região do Reino dos Sonhos os aguardava. Prometia libertá-los deste lugar sombrio e levá-los para casa. Sunny realmente não via a hora de finalmente acabar com este pesadelo. A muralha da cidade foi construída com imensas lajes de granito cinza. Ainda molhadas pelo toque frio do mar amaldiçoado, as antigas pedras desgastadas pareciam quase pretas. Apesar dos milhares de anos que se passaram desde que os misteriosos construtores do muro desapareceram no nevoeiro do tempo, ainda parecia monumental e inatacável. As juntas entre as lajes de granito eram pouco largas o suficiente para inserir uma lâmina estreita. Olhando para cima, Sunny tentou adivinhar a altura do muro. Tinha que ter pelo menos 60 metros de altura, 2 vezes mais alto que a barreira de defesa da Academia Desperta, que foi construída com a ajuda de tecnologia moderna e várias habilidades de aspecto. Por alguns momentos, ele se perguntou sobre as pessoas que haviam erguido este muro, a cidade por trás dele e as gigantescas estátuas que ainda permaneciam solitárias nas desoladas margens desta terra amaldiçoada. Suas criações resistiram ao ataque da escuridão e do tempo, mas os criadores se foram. Quem teriam sido? Que destino terrível teria acontecido aos cidadãos da cidade arruinada? Mas então, Sunny balançou a cabeça com raiva. Esses mistérios não tinham mais nada a ver com ele. Ele estava indo para casa, nunca mais para retornar a este terrível poço de horror e desespero. Que outra pessoa os resolva. Após um breve descanso, decidiram que seria mais fácil escalar o muro em vez de contorná-lo em busca de uma entrada. Mesmo que encontrassem um portão, não havia garantia de que estaria aberto. Escalar o granito molhado não era uma tarefa fácil, mas de alguma forma conseguiram. Quando não havia nada para usar como apoio, Sunny e Nephis recorreram às suas espadas, inserindo-as nas juntas entre as lajes. Alguns cortes desagradáveis depois, encontraram o ritmo certo e progrediram rapidamente. Aprimorados pelos fragmentos de alma consumidos e pelos fragmentos de sombra, bem como pelo implacável regime de treinamento da batalha interminável pela sobrevivência, seus corpos estavam cheios de força e resistência. Ambos estavam no auge da capacidade física humana. Em pouco tempo, alcançaram o topo da enorme muralha e escalaram sua borda. Sem sequer precisar recuperar o fôlego, Sunny rastejou vorazmente para frente, pulou em seus pés e olhou para baixo. No silêncio que se seguiu, ele pôde ouvir o som da corda dourada raspando contra a pedra. No entanto, seu coração batia mais forte. Logo, Nephis e Cássia se juntaram a ele. A garota cega segurou seu ombro e perguntou, com a voz brilhante e cheia de esperança: Sunny? O que você vê? Ele lambeu os lábios. Abaixo deles, uma extensa cidade estava em ruínas. Os belos edifícios de pedra estavam quebrados e estilhaçados, muitos deles reduzidos a simples pilhas de escombros. Não havia pessoas caminhando pelas largas ruas, nenhum clamor de vozes para afastar o silêncio. Sob o céu cinza frio, a cidade arruinada parecia morta e triste. Era impossível dizer que terrível desastre havia acontecido aqui, mas era evidente que não era natural. Muitas das casas desabadas estavam queimadas pelo fogo, com marcas de garras cortadas nos fragmentos ainda de pé das paredes. Aqui e ali, ossos monstruosos de horrores antigos estavam no chão, contando histórias de batalhas desesperadas que devem ter ocorrido nessas ruas, há muito tempo atrás. Olhando mais de perto, Sunny sentiu um suor frio escorrer pelas suas costas. Havia formas estranhas se movendo pelos escombros e ainda mais escondidas nas sombras. Vê-las o encheu de um gelado senso de pavor. A cidade arruinada estava repleta de criaturas do pesadelo. Uma vasta cidade em ruínas, construída de pedra desgastada. E há inúmeros monstros perambulando pelas suas ruas. Exatamente como você disse que haveria. A alta muralha da cidade em que estavam era tão larga quanto uma estrada. Estendia-se infinitamente em ambas as direções, cercando as vastas ruínas em um círculo estranhamente perfeito.
De vez em quando, havia torres construídas em seu corpo impenetrável de granito, servindo como bastiões contra possíveis inimigos. Quem diria que um dia esta grande barreira serviria não para repelir os horríveis monstros, mas para manter os verdadeiros horrores aprisionados dentro? Mas Sunny não estava tão interessado na muralha. Ele nem estava tão interessado nos monstros. Em vez disso, seus olhos foram atraídos para a colina alta que se erguia acima das ruínas. Naquela colina, há um magnífico castelo erguido em uma colina no meio das ruínas. Parece como algo saído de uma lenda. Suas muralhas são construídas de pedra branca radiante, com torres altas e majestosas agulhas perfurando o céu. Ele se eleva acima da cidade como um símbolo de esperança, a única coisa neste inferno que parece não ser tocada pela escuridão. Um largo sorriso apareceu no rosto de Cássia. Sim, é o castelo que eu vi. No entanto, Sunny não a ouviu. Logo que ele estava descrevendo o esplendor do luminoso castelo para a garota cega, seu olhar deslizou acidentalmente para trás dele. Agora, tudo o que ele podia ver era a silhueta escura de uma torre ciclópica que pairava sobre o mundo como uma lança profana feita de sangue solidificado. Assim que Sunny a viu, seu coração foi tomado por um medo inexplicável. Era o pináculo carmesim. A sensação de horror que emanava era suficiente para fazer com que ele nunca mais desejasse olhar para ele novamente. E ainda assim, ele não conseguia desviar o olhar. Ao seu lado, Nefis também estava olhando para ele, seus pensamentos um mistério. Havia uma expressão tensa e sombria em seu rosto. Depois de alguns segundos, Estrela da Mudança finalmente conseguiu se recompor e se afastar. Olhando na direção do castelo, ela franziu a testa e disse: "O trecho final do caminho até a cidadela pode ser extremamente perigoso. Não devemos nos apressar. Vamos encontrar um jeito de descer primeiro."